Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de economia. Nesse caso, a gente vai entrar num tópico novo. Lembrando que a gente está seguindo o livro do Mankiw. Esse tópico novo diz respeito à parte de macroeconomia, né? Então, que é a partir da parte 7 do livro, parte 8, na verdade. Então, na parte 8 do livro, capítulo 23, a gente começa a falar sobre macroeconomia. E esse 23 fala sobre medindo a renda nacional. Então, só para a gente lembrar, né, um pouco, qual que é a diferença? A microeconomia é aquilo que a gente viu, né? A gente tem dois lados, a gente tem as famílias, as empresas, né? Gera aquele fluxo de renda, e aí a gente trabalha exatamente como que as famílias e as empresas tomam decisão e interagem no mercado. E aí a gente tem a teoria do consumidor, que é aquela parte de demanda, elasticidade, o que toma decisão, o consumidor, por que faz ele mudar de decisão, produtos substitutos e demais. Temos a teoria do produtor, que é na parte da venda, né? Que é a parte relacionada ao custo de produção, como que os produtores aí interagem nesse mercado. E aí a gente tem também a estrutura do mercado, monopólio, oligopólio e demais. Então, dessa forma, é a microeconomia. A macro, não. A macro já trabalha com fenômenos mais econômicos de forma geral, assim, país, agregados econômicos, né? Aí não vai pegar mais um mercado, a gente vai pegar todos os mercados e vai ver o comportamento do preço de todos os mercados. Aí tem a inflação, desemprego, crescimento econômico e demais. E aí, para falar, só para a gente recordar, então, a gente tinha o quê? A gente tinha as famílias, a gente tinha as empresas, né? E as empresas produziam os bens e os serviços nos mercados de bens e serviços que vendia para as famílias, elas compravam esses bens e serviços. E aí pagava e esse dinheiro vai para as empresas. Por outro lado, as famílias elas ofertavam trabalho, terra e capital, que é no mercado de fatores de produção, que a gente viu lá uma parte só sobre o mercado de trabalho. E aí esses fatores de produção são os insumos da empresa para ela conseguir produzir os produtos, né? E a empresa paga por meio de aluguéis, salários, né, e lucro, né, que é o caso do trabalho, terra e capital, que vai na forma de renda para a empresa. E aí, quando a gente soma todo mundo, pega tipo nível país, aí soma todos os gastos, as receitas, as rendas, os salários, a gente tem o PIB. Então, o PIB de um país é um dinheiro que circula, né? Então, todo o dinheiro das famílias viram bens e serviços, né, compra produtos e serviços, que esse dinheiro volta, que são pagos os salários e volta para as famílias, então o dinheiro circula na economia. O dinheiro não é parado. Então, esse fluxo, o quanto que o dinheiro circula, essa velocidade, é o PIB. O PIB nada mais é do que o quanto que a gente consome dos produtos. Então, a gente pode olhar na ótica de quem está consumindo ou na ótica de quem está vendendo, né? Então, uma tradução aí do termo técnico, o PIB é o quê? É o valor de mercado. Então, isso é importante falar. Por que é valor de mercado? Porque ele é mensurado pelo preço pelo qual a gente paga nos produtos. Então, se o produto sobe, diminui no supermercado, é aquele valor ali, é o preço de mercado. De todos os bens e produtos finais, isso é importante. Por quê? Porque os bens da cadeia intermediária não entram na conta. Então, é só aqueles produtos finais. Então, exemplo, o caso do papel. A empresa que fornece papel. O papel, ele entra no PIB ou não? Depende. Qual papel que é? O papel da embalagem? Então ele não entra no PIB. Por que ele não entra? Porque ele vai entrar o valor dele, ele vai agregando na embalagem, depois mais o produto, vira o produto que está no supermercado para ser vendido. Então, o valor do produto vendido no supermercado que entra no cálculo do PIB. Agora, aquele papel que a indústria comprou para montar a embalagem, ser revendida para outra indústria, né, juntar no produto, vender para o atacado, vender no varejo, não sei o que, até chegar o produto, não entra. Esses intermediários, não. Só o preço final, né? Agora, se é o papel que a gente consome na nossa impressora, aqueles da papelaria, aqueles sim entram nesse cálculo. Estão produzidos em um país, né, ou em um dado período de tempo. É fluxo de venda, né? Quanto que vendeu num período. Então, a gente sempre pega ali o PIB do trimestre, do semestre, do ano. Geralmente, a gente pega o PIB do ano e fecha o valor, né? E aí, como que eu calculo? Tem várias formas. Então, pela ótica dessa demanda mesmo, quanto que o pessoal está comprando de produtos, a ótica da demanda, não quanto que as empresas estão vendendo, seja no produtos agrícolas, industrial e demais, e serviços. Aqui, no caso, estão comprando. Então, só a ótica da demanda, o PIB ele tem o quê? Primeiro, consumo das famílias, né? Então, tudo que é consumido no supermercado, vestuário, alimentação, roupa, medicamentos, serviços como cabeleireiro, né? Ele é contabilizado, ele soma todos esses valores. Tanto as pessoas quanto as próprias empresas consomem também esses produtos. Depois a gente tem o quê? Lembrando que as empresas não entram na conta os insumos, porque depois vai virar serviço, vai ser contabilizado depois. Agora, as empresas elas fazem o quê? Elas fazem investimentos, elas compram as máquinas, equipamentos, terreno, estrutura física,
Isso a gente chama de bens de capital. Ele entra também. Por quê? Porque ele está investimento da empresa para produzir o produto, né? Não os insumos necessariamente do produto. Então, esse valor ele entra como investimento. Além disso, a gente tem o G. O que é o G? G é os gastos que o governo tem. As prefeituras, as empresas públicas, o Estado, a federação. Então, todos esses gastos que eles têm aí com produtos e serviços também entra nessa conta. Aí você fala, poxa, então até aí, beleza, né? Até aí deu uma economia fechada, só que a economia ela é aberta. Nossos produtos são vendidos não necessariamente no Brasil. Tem produtos tipo café, soja, milho, são vendidos fora. E aí os consumidores são estrangeiros. Além disso, a gente compra celulares, computadores, que são produtos que são produzidos lá fora que vêm aqui para dentro. Então existe o quê? Existe as exportações líquidas. Por que elas são líquidas? Porque o que a gente produz, a gente exporta é o X. O que a gente importa é um M, então um menos o outro. Aí aqui, se as exportações for maior do que as importações, vai me dar um saldo positivo. Se as exportações for menor que as importações, vai dar um saldo negativo. Simples assim. E aí, por que é interessante, então, que as exportações sejam maiores, dá um saldo positivo, agrega no PIB final. Né? Ou seja, o país está produzindo muito e vendendo lá fora, e não está consumindo muito lá de fora. Mas, basicamente, o que acontece? A gente tem dois cálculos aí que dão um viés aí de interpretação, que é o PIB nominal e o PIB real. Vamos ver como é que funciona. Imagina uma economia que tenha dois produtos. Eu tenho cachorro-quente e hambúrguer, né? E aí, para cada produto, eu tenho lá preço vezes quantidade e preço vezes quantidade. Então, no ano de 2016, essa economia, esse país produziu 100 cachorro-quentes vendendo a R$1, 50 hambúrgueres vendendo a R$2. 2017 foi outra quantidade, outro preço, 2018 outra quantidade, outro preço. Aí, quando a gente calcula o PIB nominal, olha só, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um hambúrguer. Eu tenho um hambúrguer de R$2 vezes 50 produzidos, dá 100. O outro, 1 vezes 100, dá 100. Somando os dois, dá o quê? Dá R$200. Nos outros anos, 600, nos outros anos, 1.200. Aí você fala, poxa, então olha só, desse cara para esse foi 3x. Desse cara para esse foi 2x, dobrou. Então você falou, opa, o PIB está crescendo exponencialmente, né? 200, 600, 1.200, né? O PIB está subindo bem. Só que quando você olha e fala assim, poxa, mas subindo bem, ok, entendi. Mas olha só a quantidade. Daqui para cá aumentou 50%, daqui para cá nem 50% foi. Daqui para cá dobrou, daqui para cá aumentou 50%. Então não triplicou, duplicou, né? Então assim, poxa, então o que cresceu efetivamente? O preço. Dessa forma, como que eu calculo o PIB real? Ou seja, o PIB real ele vai mensurar o quanto que realmente a economia aumentou, a produção de produtos aumentaram. E não o preço aumentou, porque se o preço aumentar, não significa que a minha economia aumentou, porque é importante separar. Porque se eu produzo mais produtos, eu vou contratar mais funcionários, vou dar mais emprego, renda e demais. Se só os preços sobem, eu não contrato mais funcionários. Então, a economia tem que subir como a produção tem que aumentar. Então, dessa forma, como é que eu calculo o PIB real? Quanto efetivamente eu tive de aumento da minha economia? É só eu travar um preço base. Antes, o preço, olha só, o preço saía, no caso do cachorro-quente, ele saía de R$1, foi para 2, foi para 3. Aqui de 2, 3 e 4. Aí eu traço como base aqui, ó, como referência o 1 e o 2 e substituo aqueles preços, ó lá. Então, agora eu tenho lá 1, né, para os dois e 2 para o caso do hambúrguer. Aí eu recalculo agora o PIB real. PIB real, ó, mudou agora é PIB real. Faço a mesma conta do PIB nominal, só que com preço inicial de 2016. Agora já faz mais sentido. Ó. Você lembra que daqui para cá era 3 vezes, agora não mais. Ó. Agora aumentou, nem dobrou, aumentou 50 e pouco, um pouco mais que 50%. Daqui para cá era 2 vezes, também não foi 2 vezes, não, menos que 50%. Menos que 2 vezes. Ou seja, esse daqui é o quanto que efetivamente aumentou de produção. Né? E aí gera o que a gente chama de deflator do PIB. Então, o que a economia faz? Eles calculam o PIB, a valor de mercado. Lembra que é valor de mercado. Então, o valor de mercado ele oscila no tempo por causa da inflação. Então, ele calcula o PIB nominal, a valor de mercado. Depois, ele pega um deflator e esse deflator tira esse efeito alto de preço e vê quanto foi o PIB real. Então, o PIB real é o PIB sem a variação das mudanças do preço. O PIB nominal é com as variações da mudança de preço.
Então, por que é importante o real? Que a gente vê se a economia realmente subiu. O nominal pode ser que suba por causa do efeito preço, né? Como que eu faço? Eu pego sempre a variação ali dos preços. Então, eu tinha um preço de 200 com 200, a variação do PIB nominal com o PIB real, né? Então, o PIB nominal era 200 dividido pelo PIB real, que deu 200, vezes 100 para dar 100%. Então, tem um 100% aqui. 600 dividido por 350, 171%, que dá 1,71. 1.200 o PIB nominal, 500 o PIB real, 2,4, 240%. Então, acabou. Aí, se eu quisesse, com esse deflator, eu poderia corrigir aqui, ó. Eu poderia corrigir os preços, né? Então, se eu pego aqui, ó, o PIB nominal, olha lá, se eu pego esse 1.200 e divido esse, se eu pego 1.200 e divido esse 1.200 por 2,4 lá, que era o deflator, ele me dá o PIB real, que no caso era de 500, né? Então, o deflator, ele tem essa função, eu divido ele, eu acho o PIB real. Dessa forma, o deflator é o PIB nominal pelo real, só que a gente faz o inverso, né? Uso o deflator para calcular o PIB real. E a taxa de inflação eu consigo mensurar também pela variação do deflator, né? Se o deflator ele aumentou muito, ó, vamos ver aqui, ó, quanto que esse deflator aumenta de cá para cá, é o efeito inflacionário ali que está crescendo o PIB. Se ele é sempre 100, então não tive variação de preço. Tudo bem, pessoal? Deu para entender um pouco aí como que funciona a ideia do cálculo do PIB. No Brasil, quem faz o cálculo do PIB é o IBGE, tem as contas nacionais, ele é o órgão responsável pelas contas nacionais. Então, ele publica trimestralmente e no final do ano ele publica o PIB do ano. Demora um pouco para publicar, aí depois de 2 anos ele ainda corrige o PIB. Então, recentemente, a gente tem uma correção do PIB do ano passado. Tudo certo? Então, estudem bastante. Até a próxima aula. Abraço.